você recordasse, porque talvez eu cometa algum erro. Você vai para Brasília, virar chefe da sucursal de Brasília a convite de Bob Fernandes. E aí tem Não, o escândalo de Collor. É isso? não, mas antes disso, eu fui, eu fui duas vezes para Brasília. A primeira vez a convite do Noblar, para o Jornal do Brasil. Naquela última grande reestruturação do Jornal do Brasil, Noblar era o editor regional e me chamou para ser chefe de redação do Jornal do Brasil. Aí eu fui. Depois eu voltei para a Bahia, etc. Aí entra na primeira e última experiência de serviço público de cargo político, fui secretário de comunicação de Mário Kertz. Fiquei, depois, quando eu fui para os Estados Unidos, eu passei uma época morando lá, e aí Bob Fernandes me chama, me convida para ser, elimina o Carta para ser o chefe, para substituir ele na chefia da sucursal da Isto É. E é aí que acontece o, o, a coisa do Collor. E aí tem uma matéria sua que é importante nesse episódio, que foi a entrevista com o motorista Liberto França, se não me engano, É, que ele Liberto. comprova a ligação de PC Farias com o Collor. Depois você É, fez uma entrevista com o próprio Collor, né? Como é que foi isso? essa é vou tentar sintetizar. A gente tem falado, eu estou falando demais, muito, ocupando muito seu tempo. Que a entrevista a descoberta do Heriberto, que é um trabalho conjunto, esse daí muito Mino Pedrosa, trabalho com Augusto Fonseca, que fomos nós três que fizemos, é de uma etapa longa, que a gente vinha sofrendo a concorrência desleal, se permita ser, da Veja, que tinha uma estrutura poderosíssima, eh, de equipe, que a gente era uma imprensa alternativa, isto é, que tinha três, quatro repórteres só contra 20 da Veja, contra etc. E todo o fascínio da vendagem da Veja atraía as fontes todas. O PT, que depois seria destruído, massacrado pela Veja, era todo fonte, Aloysio Mercadantes, Disseu, era impossível conseguir informação deles na época, eles passavam tudo para Veja, né, dentro daquela coisa, o famoso que se chamava jornalismo de dossiê, que foi aquela coisa contra o Collor, CPI, etc, etc, etc. E nós resolvemos sair por uma linha de investigação doméstica, que foi uma decisão minha, como chefe da sucursal, dizer, olha, não adianta concorrer com a Veja da forma que a gente está concorrendo. Então, vamos tentar. Vamos tentar por aqui. Eu venho de uma experiência de regional, venho de experiência de poder municipal. Eu acho que as coisas, para ser descobertas, podem ser descobertas dentro, na porta, no quintal. E aí é quando a gente começa a investigar as partes mais próximas, os núcleos mais familiares e íntimos do colo, e que a gente dá uma sorte fabulosa, que descobre o motorista, que é o Heriberto, que tanto que termina sendo o fator deflagrador da queda, sem dúvida alguma, do Collor. É dessa maneira, então, mas foi um percurso muito longo até chegar aí. A gente poderia não ter conseguido nada, mas conseguiu, porque havia persistência, havia uma insistência investigativa e investigatória, e fomos juntando as peças e tudo aconteceu de uma maneira bem sucedida, tanto que foi essa é a reportagem, digamos, a sequência de reportagem ou campanha jornalística, que eu mais reputo mais importante, que ganhamos os maiores prêmios do jornalismo baiano, nacional. João, você teve a oportunidade de cobrir o impeachment de Collor, nessa fase de Collor, como jornalista e acompanhou o impeachment de Dilma como consultor político. Que diferença você vê na imprensa naquele momento e a imprensa neste segundo momento do impeachment de Dilma? São circunstâncias diferentes até para mim, porque eu não acompanhei mais o impeachment da Dilma, eu não acompanhei como consultor, não, porque eu estava impedido, eu estava preso.
que é um território que a gente, eu não quero nem entrar hoje porque a gente passaria horas falando. É, mas o impeachment do Collor, a imprensa teve um papel importantíssimo. O impeachment da Dilma, não. Eu falo importantíssimo no sentido da valoração da imprensa. O impeachment da Dilma foi a preponderância do Congresso e do Judiciário. Na época do Collor, havia uma supervalorização do poder da imprensa, ou uma anomalia, um gigantismo da imprensa, no melhor e no pior sentido. Por que no melhor? Porque a imprensa, pelo menos alguns setores da imprensa, os que saíram do jornalismo de dossiê, produziram, de fato, uma investigação própria que não passava nem pelo Ministério Público, nem pelo Judiciário, nem pela Polícia Federal, por nada, era pela própria imprensa. E isso é um grande mérito. Mas quando isso se torna tão preponderante, é sinal de que as coisas não estão bem equilibradas. Eu lembro por a minha fala, por exemplo, quando eu recebi o Prêmio ESSO, que foi uma ducha fria, né, o que eu disse, para um meio jornalístico um pouco, eu vi até, pô, você não podia falar isso, etc. Que foi o quê? Eu disse o seguinte, numa sociedade onde a imprensa está super valorizada a esse nível, tem alguma coisa ruim com a sociedade. Porque o ideal é que exista um equilíbrio. Se você supervaloriza a imprensa, é porque outros instrumentos de poder, é que outros poderes estão falhando. Foi mais ou menos isso. Eu não lembro mais, eu disse mais ou menos que foi de improviso, mas foi um pouco isso. Então, é o que acontece depois no impeachment da Dilma, é o contrário. A imprensa está subalterna aos interesses e ao comando de um judiciário anômalo, doentio, gigantesco, picareta, e que ocorre o contrário. Então, novamente, a sociedade estava sendo vítima disso. Então, uma grande diferença da imprensa de uma época e para outra é que, no caso do impeachment do Collor, perdão, era protagonista. Foi protagonista. No caso do impeachment da Dilma, a imprensa foi subalterna. 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 Então, é essa a diferença principal. João, essa conversa com você daria para ficar aqui horas, né, para a gente refletir, mas não dá. Então, eu queria fazer mais dois pontos. O primeiro, eu queria que você fizesse uma análise da imprensa brasileira atual, como é que você vê o jornalismo político brasileiro, e queria que você pegasse isso para fazer uma análise da cobertura da imprensa do mensalão na Lava Jato e o impeachment você já acabou falando. Queria que você fizesse essa toda análise, que seria global, complexa, mas eu queria que você fizesse. Não, você faz a última pergunta que deveria, Não, que ainda vai ter mais daria uma. do tempo da primeira. Tem coisas importantes sempre que a imprensa produz quando ela está, primeiro, quando ela está livre, segundo, quando ela está sinceramente empenhada em trazer informações importantes, terceiro, quando ela não é vítima de suas próprias armadilhas. Então, nesse aspecto, por exemplo, há uma evolução, de fato, a imprensa. Por exemplo, vamos comparar, vamos um pouco mais antigo, ou voltar um tempo passado. Tecnicamente, a imprensa atual, tecnicamente, tecnologicamente e com o uso de tecnologias, ela vive um paradoxo, que ela é muito mais bem formada do que a da minha geração, quando eu dizer assim, a imprensa, mas ela sofre uma concorrência profunda e de perda de hegemonia muito grande.
Perdeu o valor social? Não. Perdeu o valor ético? Tampouco. Mas há alguns desvios profundos do ponto de vista técnico, de formação e do ponto de vista ético. Eu vou ficar genericamente por aqui.